Bom, galera, então hoje a gente vai começar a nossa aula de hoje falando sobre a posse. A posse e o exercício. Aí vamos dar continuidade à nossa aula 2 do, do município de Rio Bonito, tá? É o Estatuto do Servidor do município de Rio Bonito. Então a gente vai dar uma continuada aqui na aula 2. Lembrando que o nosso material está aqui embaixo, tá? Aqui na descrição. São 50 questões do Estatuto do Servidor e 50 questões da lei orgânica, tá? Então você pode adquirir aí nosso material, tá num preço super legal, um preço super acessível, beleza? Então vamos dar seguimento aqui à nossa aula 2 aqui do Estatuto. Então o artigo 25 ele vai falar o que aqui pra gente? Ele vai falar que a posse, ela vai dar-se-á, né, com a assinatura, você vai assinar o seu termo de posse, né? Pela autoridade competente, pelo empossado do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres e responsabilidades inerentes ao cargo. Então, nessa assinatura, né, que é o termo de posse, vai estar lá suas atribuições, né, os seus deveres e responsabilidades inerentes ao cargo ocupado. Beleza? E responsabilidades inerentes ao cargo ocupado, que resultarão aceitos com compromisso de bem servir. Beleza? Esse é o termo que todo mundo, como concurseiro, quer assinar, né? O prazo para posse é de 30 dias. Então, a partir do momento que você é nomeado, você tem 30 dias para entrar em posse, podendo esse prazo ser prorrogado uma única vez por igual período, desde que haja justificativa aceita pela administração, contado inicialmente a data da publicação ou o recebimento do ato de nomeação, né? Contado inicialmente do término da licença ou afastamento, tratando-se do servidor municipal sujeito ao regime desse estatuto, licenciado ou legalmente afastado. Contado, aqui ele está falando o seguinte, nesse 2 aqui, se você tiver entrado em posse e de repente você está de licença de outro cargo, então a partir do momento que termina a licença, aí começa a contar o prazo para você entrar em posse, beleza? Enquanto você estiver em licença, você está em licença, ele não vai exigir esse prazo de 30 dias, né? Porque você está em licença, né? Ou afastado. Então serve para licença, você está de licença ou afastado. Contado inicialmente desses dois, então, da data da publicação ou recebimento do ato de nomeação, né? Você recebe lá o seu ato de nomeação. A partir desse momento você tem 30 dias. Eu aconselho sempre a pessoa entrar em posse, né? Assinar o termo de posse logo em seguida quando é nomeado. Não tem que esperar 30 dias para você ser nomeado. Você pode imediatamente, a partir do momento que você foi nomeado, já entrar em posse, tá? Assinar o seu termo de posse. E aí, a partir do momento que você tiver em licença ou afastado, só vai contar esses 30 dias a partir do término da licença, como está escrito aqui, tá? Show de bola. Somente haverá posse no caso de provimento por nomeação, tá? Então tem que ter a nomeação para haver posse, beleza? No ato da nomeação, o servidor apresentará obrigatoriamente o quê? A prova de aptidão física e mental para o exercício do cargo, né? Constante de atestado médico oficial, declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio, tem que entregar essa declaração, e a declaração de que a posse do cargo não implica acumulação proibida de cargo, emprego ou função pública nas esferas federal, estadual ou municipal. Então você tem que entregar uma declaração de que a posse do cargo, né, não implica em acumulação proibida de cargo. Porque se, por exemplo, às vezes a pessoa ela é, sei lá, vamos colocar um exemplo, assistente administrativo em um lugar. Ela passou em outro concurso e aí no momento da posse, ela vai ter que entregar uma declaração informando que o cargo lá de agente administrativo é inacumulável. Não tem como acumular os dois. Né? Então você tem que entregar essa declaração e aí você tem que sair do outro cargo lá para tomar posse nesse. Porque os dois não podem ser ao mesmo tempo, a não ser que você seja professor. Se você for professor, aí você tem uma exceção. Beleza? Show de bola.
Outros documentos necessários ao ingresso no exercício público municipal, não exigidos por ocasião da inscrição no concurso, se for o caso. Então, ele vai pedir também outros documentos necessários ao ingresso aos serviços públicos, não exigido por ocasião de inscrição no concurso. Ele pode exigir, tá? Declaração de participação de gerência ou administração de empresa privada ou se é empresário. Então, vai ter que entregar essa declaração também, se você for gerente aí ou administração, né? Você tem uma participação de gerência ou administração de empresa privada ou se é empresário, né? Declaração de percepção de provento de aposentadoria decorrente de cargo ou emprego público, ok? Beleza. Na hipótese de se verificar posteriormente que quaisquer das declarações referidas no inciso 2, 3, 4 e 5 e 6, não, 2, 3, 5 e 6, são falsas, o servidor empossado responderá a processo administrativo disciplinar sem prejuízo das sanções penais cabíveis. Né? Então você vai responder aí por um processo administrativo, você não vai responder na esfera penal, beleza? Será tornado automaticamente sem efeito o ato de provimento, ou seja, esse ato de provimento aqui que ele está falando, esse ato de provimento é a nomeação, tá? Ele está falando aqui da nomeação. Então, ele está dizendo que será sem efeito, né? Será sem efeito o ato de nomeação se a posse não ocorrer no prazo previsto do parágrafo 1 do artigo 25, que é de 30 dias, né? Alguns estatutos, ele diz que se você não for entrar em posse no prazo de 30 dias, claro que tem aquele prazo de mais 30 dias, né? Se você não entrar no prazo, você é exonerado do cargo, tá? Aqui ele coloca sem efeito e tem alguns que colocam exonerado do cargo, mas é a mesma coisa, né? Se alguma coisa é sem efeito, se o seu ato de nomeação é sem efeito, você não serviu de nada, né? A nomeação, beleza? A posse pode dar-se mediante procuração específica, ou seja, você pode pedir uma outra pessoa, né? Você pode pedir uma outra pessoa para tomar posse por você, né? Então, uma outra pessoa, vou escrever aqui, uma outra pessoa pode tomar posse por você, né? Deixa eu colocar aqui certinho, ó. Outra pessoa pode tomar posse por você, tá? Então, lembrando que essa posse aqui é com uma procuração, tá, gente? Tem que ter uma procuração específica, tá? Tem que ter uma procuração para que dê tudo certo. Para que a pessoa possa né, te representar no momento da posse. Beleza? Somente são competentes para dar posse o prefeito, o presidente da Câmara, né, eles podem dar posse. Os secretários municipais, por delegação, os secretários geralmente são os que trabalham com o prefeito, né? São cargos de comissão, por delegação. As autoridades dirigentes das autarquias, ou seja, seu chefe, né? O chefe das autarquias, das fundações públicas, por delegação do prefeito, né? Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Então, exercício é quando você mete a mão na massa, né? Quando você começa a trabalhar, quando você começa a exercer propriamente dito, literalmente, a sua função, aí você é considerado exercício, você entrou em exercício, né? Então, exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Beleza? Então, exercício você sempre vai lembrar que é você começar a trabalhar, começar a exercer a sua função. O prazo para o servidor entrar em exercício será imediato após a assinatura do termo de posse. Tem estatutos que falam que tem um prazo de 30 dias, de 15 dias. Esse aqui é diferente, é imediato, tá? É imediato após a assinatura do termo de posse. Então, assim que você assinar o seu termo de posse, você já tem que começar a trabalhar, já tem que começar ali a
a concretizar o seu sonho tão esperado, né? Então você vai já imediatamente começar a trabalhar. Cabe à autoridade competente do órgão ou entidade, onde for designado o servidor, dar-lhe exercício. Então quem dá o exercício, quem dá o start lá do exercício é a autoridade competente. Geralmente vai ser o seu chefe, né? Será considerado desistente o serviço empossado que não entrar em exercício no prazo previsto no parágrafo 1 desse artigo. Então, será considerado desistente, tá? É como se você tivesse desistido do seu sonho. O servidor empossado, ou seja, você já assinou seu termo de posse, né? E aí você não entrar em exercício no prazo, o prazo é imediatamente após a assinatura, né? Então, se você não entrar em exercício, já era, perdeu o magnata, beleza? A nomeação somente produzirá efeitos financeiros a partir da data do início do efetivo exercício. Então, a nomeação, quando você é nomeado, não conta ainda como se você estivesse trabalhando, né? O trabalho para fins de cálculo de aposentadoria ou cálculo de salário, né? É a partir do momento que você inicia o exercício, inicia o seu trabalho. A partir daquele momento ali é que vai ser contado o valor do seu salário. A partir daquele momento ali é que vai começar a contabilizar a sua aposentadoria, enfim. E aí você pode, né? A partir daquele momento, não é a partir do ato que você foi nomeado, nem do ato que você tomou posse, né? É a partir do momento que você entra em exercício, beleza? Aí começa a produzir efeitos financeiros, ok? Antes de entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente da administração os documentos necessários à abertura do seu assentamento individual, beleza? O início do exercício e as alterações que nele ocorrem serão comunicados ao órgão competente da administração pelo titular da unidade administrativa que estiver lotado o servidor. Então, o início do exercício, o início do seu trabalho e as alterações que nele ocorrem serão comunicados ao órgão competente da administração pelo titular da unidade administrativa que tiver lotado o servidor, beleza? O início, a suspensão, a interrupção, o reinicio do exercício serão registrados no assentamento individual. Assentamento individual é como se fosse um registro, né? Você vai estar lá o seu registro. Iniciou o exercício tal data, suspendeu o exercício tal data, né? De repente você entrou em licença, né? A interrupção. Então vai estar lá quanto que você entrou em licença, quanto que você reiniciou, vai estar tudo no assentamento individual. É como se fosse um registro lá de quanto que você inicia, né? Inicia lá, inicia, suspende, interrompe ou reinicia o seu exercício, beleza? Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao assentamento individual, beleza? A promoção e a readaptação e a recondução não interrompem o exercício. Não interrompe. Se você está sendo promovido, não vai interromper o exercício naquele momento, né? Naquele momento de transição não interrompe. É como se contasse, né, que você estivesse em exercício, beleza? Estágio probatório. O servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório pelo período de 3 anos. Até que enfim um estatuto que mostra 3 anos, né? Que a maioria mostra 2 anos. O estágio probatório são 3 anos, né? Durante o qual serão avaliados sua aptidão e a capacidade para o desempenho do cargo. O estágio probatório ele é assim: a partir do momento que você é nomeado, você assina seu termo de posse. A partir do momento que você assina seu termo de posse, você viu que imediatamente você tem que entrar em exercício. Entrou em exercício e começa a contar o estágio probatório. Você ainda não tem estabilidade. Você só vai ter estabilidade a partir do momento que você passar por essa etapa de 3 anos de estágio probatório. Aí depois desse período, você vai ser avaliado. Não sei se ele coloca as avaliações aqui. Produtividade, qualidade e eficiência, iniciativa, assiduidade, né? Pontualidade. Esse estatuto colocou até as informações bem detalhadas, né? Então, a partir do momento que você entra em exercício, você começa o estágio probatório, aí conta 3 anos para que você passe por esse estágio e aí depois você ganha a sua estabilidade, que aí ninguém te tira de lá.
né? Só se você fizer uma caquinha muito grande, se você fizer uma M muito grande, né? Então, constitui condição necessária a aquisição de estabilidade nos termos da Constituição da República de 1988, a avaliação especial de desempenho a ser procedida nos termos estabelecidos nessa subseção. O órgão competente de cada poder e das entidades da administração indireta dará prévio conhecimento aos servidores dos critérios, normas e padrões a serem utilizados para avaliação especial de desempenho de que trata esta subseção. Então, a avaliação especial de desempenho durante o período do estágio probatório ocorrerá a cada 12 meses, mediante observância dos seguintes critérios de julgamento. Então, essa avaliação de desempenho a cada 12 meses você vai ser, digamos assim, é uma avaliação para dizer, ó, você está, né, tá seguindo todas as etapas, né, tá indo bem, esse aqui são seus resultados, enfim, vai ter uma avaliação de desempenho, né, você vai ser avaliado ali a cada 12 meses no estágio probatório. Então, são 3 avaliações, né, são 3 anos, são 3 avaliações. Então, nesses 3 anos, você vai ser avaliado pelos seguintes critérios: produtividade no trabalho, né, que é a capacidade do servidor de produzir resultados adequados. Qualidade e eficiência no serviço, né, é a qualidade ali do desenvolvimento normal das atividades do seu cargo com exatidão, ordem, né? Iniciativa, né? Ação independente do servidor na execução de suas atividades, apresentação de sugestões, objetivando a melhoria do serviço, iniciativa de comunicação e respeito de situações de interesse do serviço que se encontrem fora da sua alçada. Assiduidade, né? Refere-se à frequência do servidor, né? Considerando especialmente o número de faltas não justificadas no limite total de 3, bem como os transtornos gerados no local de trabalho em face da ocorrência, tá? Então você tem um limite aí de 3 faltas, tá? Pontualidade, maneira como o servidor observa os horários de trabalho, evitando atrasos injustificados e saídas antecipadas, né? Relacionamento, habilidade do servidor de interagir com os usuários, interação com a equipe, né? Cooperação, colaboração do servidor na execução dos trabalhos em grupo, interesse, né? Ação do servidor no sentido de desenvolver-se profissionalmente, né? Buscando meios para adquirir novos conhecimentos, disciplina, né? Considera os cumprimentos às normas e regulamentos dos trabalhos, né? Você tem que ter ali, acatar ordens, né? Do seu superior hierárquico, tem que ter boa vontade para realizar as tarefas de sua competência e boa conduta, né? Ele deve demonstrar zelo, segurança no exercício do cargo e organização na manutenção de materiais, equipamentos e ambiente de trabalho. A avaliação especial de desempenho durante o estágio probatório poderá ser diferenciada de acordo com as características do cargo e da unidade da respectiva lotação. Em todas as fases de avaliação do estágio probatório será assegurada ampla defesa. Então você tem aí, né? Não é uma avaliação assim que você, né, de repente você não está podendo chegar no horário por conta de algum motivo, de doença, e aí você pode mostrar uma justificativa, né? Então, esse direito à ampla defesa que é assegurado, né? Tanto em qualquer situação, até no estágio probatório também é assegurado, beleza? A avaliação especial de desempenho será realizada por uma comissão de avaliação de desempenho, que é o CAD, né? A comissão será composta por 3 servidores, assegurada a participação de um servidor efetivo de nível hierárquico superior à do servidor avaliado, tá? Então tem que ter 3 servidores e um servidor tem que ser efetivo, ou seja, aquele que fez concurso público de nível hierárquico superior ao do servidor avaliado. Não poderá participar do CAD cônjuge, convivente ou parente, consanguíneo afim, em linha reta ou colateral até o 2º grau do servidor avaliado. A aferição será realizada através de análise e avaliações dos fatores estabelecidos no artigo anterior, adotando-se os seguintes pesos e tabelas de pontuação do resultado final: indicadores, bom, regular e insatisfatório;
pesos 10, 7, 4, tabelas de pontuação, resultado final. Apto, atende os requisitos de 85 a 100 pontos, atende parcialmente os requisitos de 60 a 84 pontos, e inapto, encaminhar para exoneração. Eita, que palavra forte, hein? Abaixo de 60 pontos. O cálculo do resultado final da avaliação especial de desempenho do servidor em estágio probatório será obtido através da somatória dos resultados, número de bom multiplicado por 10, número de regular multiplicado por 7 e número de insatisfatório multiplicado por 1. Será reprovado no estágio probatório o servidor que receber, ao final das 3 avaliações parciais, 2 conceitos de desempenho insatisfatório. Finda a última avaliação parcial de desempenho, a CAD emitirá no prazo de 15 dias úteis parecer aprovando ou reprovando o servidor no estágio probatório, considerando e indicando exclusivamente os critérios e normas estabelecidas nesta subseção. O servidor em estágio probatório terá conhecimento do parecer em 5 dias úteis a partir de sua emissão. O servidor poderá requerer à respectiva CAD consideração de resultado de avaliação no prazo de 10 dias úteis contados a partir da data de sua ciência, com um igual prazo para a decisão. Caberá recurso à comissão coordenadora contra a decisão sobre o pedido de consideração no prazo de 10 dias contados da data da ciência, do resultado da avaliação ou do pedido de reconsideração, com igual prazo para a decisão, né? Em casos de recurso, a CAD encaminhará o parecer, as avaliações parciais de desempenho e eventuais pedidos de consideração à comissão coordenadora para a emissão de novo parecer que será enviado às autoridades competentes, que decidirão sobre a estabilização ou a exoneração do servidor avaliado. Se a autoridade competente considerar cabível a exoneração do servidor, instaurará processo assegurado a ampla defesa e o contraditório, que serão exercidas pessoalmente ou por mandatário habilitado no prazo de 30 dias. Tá? Então, o servidor ele tem aí direito à ampla defesa. Mantida a indicação de exoneração, será publicado o respectivo ato. Caso contrário, será publicada a ratificação do ato de nomeação em até 30 dias. O servidor em estágio probatório será exonerado ou reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, se ficar comprovada administrativamente sua capacidade ou inadequação para as atribuições do cargo público, né? Então, aqui o servidor ele será exonerado, né, ou reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Se ele tivesse um cargo que fosse efetivo, né, ele saiu do outro cargo para vir para esse, ficou 3 anos no estágio probatório, não foi aprovado, volta para o outro cargo que ele participava, beleza? O resultado da avaliação e o respectivo ato de estabilização ou de exoneração serão informados ao interessado. O procedimento de avaliação do servidor em estágio probatório será arquivado em pasta ou base de dados individual, permitida a consulta pelo servidor a qualquer tempo. Durante o período de cumprimento do estágio probatório, o servidor não poderá afastar-se do cargo para qualquer fim, exceto para gozo de férias e licenças para tratamento de saúde, por acidente de serviço a gestante, lactante, adotante e paternidade. Então, durante o período de cumprimento de estágio probatório, o servidor não poderá afastar-se do cargo para qualquer fim. Beleza? O servidor estável que for nomeado após concurso público para outro cargo de provimento efetivo deverá cumprir novo estágio probatório. Tem estatutos que não, tem estatutos que fala que você não precisa fazer um novo estágio probatório, né? Se você já foi estável, você não precisa fazer estágio probatório para outro cargo. Esse aqui não, esse aqui ele fala que você precisa, né? Você deve cumprir um novo estágio probatório. Na hipótese de acumulação legal, o estágio probatório deverá ser cumprido em relação a cada cargo para o qual o servidor tenha sido nomeado. Então, existe acumulação legal de 2 cargos de professor, por exemplo. Então, o estágio probatório deverá ser cumprido em relação a cada cargo para o qual o servidor tenha sido nomeado. Tá? Da estabilidade, um assunto muito importante também. O servidor nomeado em virtude de concurso público são estáveis após 3 anos, até que, enfim,
mais uma informação atualizada, né? Geralmente os estatutos vêm com 2 anos, sempre vem com 2, né? Mediante aprovação em estágio probatório na forma do artigo 30 e seguinte. O servidor que tenha tomado posse mediante concurso público há mais de 24 meses, sem que tenham sido submetidos à avaliação especial de desempenho por inércia do órgão competente, serão avaliados de forma simplificada. Beleza? Então é vedado, ou seja, é proibido a participação no procedimento simplificado de avaliação previsto nesse artigo do servidor que constar com qualquer penalidade ou conduta desabonadora em seu território funcional. O procedimento simplificado previsto nesse artigo será deflagrado pelo servidor interessado mediante a abertura de processo, o qual será encaminhado ao órgão administrativo competente. O órgão administrativo decidirá acerca da admissibilidade do processo simplificado, verificando o decurso do prazo previsto no artigo, no caput, a ausência de avaliação, a inexistência de penalidade administrativa ou conduta desabonadora e estabelecerá nos autos os 3 servidores que irão indicar a CAD incumbida de avaliar o servidor, observados o previsto no parágrafo 2 do artigo 31. Então, a comissão de avaliação de desempenho, de forma simplificada, decidirá pela aptidão ou inaptidão do servidor em até 90 dias, com base nos parâmetros constantes do inciso 1 ao 10 do artigo 30, podendo requisitar documentos e informações ao servidor, seus colegas de trabalho ou órgãos públicos pertinentes. Para ser avaliado pelo CAD na modalidade simplificada prevista nesse artigo, o servidor não poderá ser considerado com desempenho satisfatório em qualquer dos parâmetros constantes do inciso 1 a 10 do artigo 30. Beleza? No caso de inaptidão, a decisão terá que ser fundamentada e o servidor poderá apresentar pedido de reconsideração no prazo de 5 dias. Persistindo a inaptidão, não caberá mais recurso e o procedimento simplificado estará encerrado, não podendo o servidor ser novamente avaliado de forma simplificada. A cópia de ato administrativo que considerar apto o servidor para o efeito de estabilidade funcional será anexado ao processo administrativo, como previsto no parágrafo 2, restando encerrado o procedimento estabelecido nesse artigo. O servidor estável só perderá o cargo quando, isso aqui é importantíssimo, tá? É muito bom você gravar essa informação aqui. Em virtude de sentença judicial transitada e julgada, ou seja, não cabe, né? Não cabe mais recurso. Então, a decisão ela tem que ser transitada em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, não tem como recorrer mais. Que mais? Mediante processo administrativo disciplinar, assegurada ampla defesa, né? Então, de repente, esse processo administrativo aqui pode ser uma demissão, né? De repente, a gente vai chegar nessa parte, o servidor ele pode ser punido, né? Com demissão. O cargo ele não é vitalício, né? Então ele pode ser punido. Então ele pode levar uma advertência, uma suspensão e depois uma suspensão. Só que ele tem direito à ampla defesa, tá? Ele vai ter direito aí à ampla defesa. Mediante o procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma desta lei, assegurada a ampla defesa também. Então ele pode perder o cargo também na avaliação periódica de desempenho. Excepcionalmente, quando houver a necessidade de redução de pessoal, na forma prevista na Constituição da República e na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Aqui, na verdade, né, você fica em disponibilidade, né? Você fica em disponibilidade, você não perde o cargo, né? Aqui deve ter algum erro aqui, né? Se houver uma necessidade de redução de pessoal, como assim? Então, assim, né, deve ter algum erro, porque quando o seu cargo é extinto, ou seja, a administração ela pode tirar seu cargo, ele deixa de existir o cargo. Você não perde o cargo, você perde a sua função ali naquela hora, né? Mas com certeza deve ser isso, porque o cargo é justamente aquilo que eles tiram.
ela pode extinguir um cargo. Um cargo é assistente administrativo, é um cargo, né? Ela pode tirar o cargo, deixar de existir. Ele pode deixar de existir. Mas você perde aquele cargo. Aquele cargo ali você perde. Mas você fica em disponibilidade. E aí é o que a gente fala do aproveitamento, né? Que a gente aprendeu lá em atos de provimento. Então, a administração ela pode colocar você num cargo que seja parecido com o seu diante, com o mesmo salário, aí ela pode te aproveitar nesse cargo, tá? Então é nesses casos aqui, não é que você vai perder o cargo e você vai ser demitido, né? Aqui no caso, sentença judicial transitada do julgado, você perde realmente. Aí você sai. De repente você cometeu algum crime, né? E aí você foi condenado, e aí você perde o cargo. Não tem como você exercer o cargo preso, por exemplo, né? E no processo administrativo também, se você for demitido, for constatado lá que realmente houve, né? Sei lá, você ficou 30 dias seguidos sem justificativa, faltando ao serviço, você é exonerado do cargo, né? Você pode ser demitido, né? Então, assim, esses daqui, sim, você sai e perde o cargo. Agora, esse daqui, não. Esse daqui, quando houver necessidade de redução de pessoal, o cargo pode ser extinto e aí você fica em disponibilidade, né? E aí você pode ser aproveitado em outro cargo, beleza? Parágrafo único, o servidor que perdeu o cargo na forma do inciso 4, que é o que a gente acabou de falar desse artigo, fará jus à indenização correspondente a um mês de remuneração por ano de serviço. Ele mais uma vez está falando aqui de indenização. Realmente eu não sei se isso é possível, mas coloque na prova, se ela colocar isso na prova, siga o que está aqui no texto, tá? Eu nunca vi alguém perder o cargo por uma necessidade de redução de pessoal. Nunca vi. Nunca vi realmente, né? E aí ele recebe uma indenização correspondente a um mês de remuneração por ano de serviço. Realmente eu nunca vi, mas se a banca pedir, você segue o que está aqui, tá? Promoção, a gente vai falar aqui, né? Reversão, reintegração, a gente já falou, recondução. Disponibilidade de aproveitamento, foi o que eu acabei de explicar. Remoção. Eu quero chegar aqui na parte de vacância. Essa é a parte boa, né? Aquilo ali geralmente não cai, mas aquilo ali já dei essa aula, né? A gente já explicou essa aula praticamente. Mas assim, sempre faça a leitura do conteúdo completo, tá? A leitura é completa, são 82 páginas, coma o estatuto com farinha, beleza? A vacância do cargo público, ela decorre de exoneração. Exoneração é diferente de demissão, tá, galera? Demissão é punição, tá? Demissão é punição. Se você chegar na administração pública e disser que quer que te demitam, você está pedindo uma chicotada no lombo, digamos assim, né? Qual é a diferença para você não confundir? Porque exoneração é você sai e demissão também. Mas qual é a diferença? Exoneração você pode pedir, demissão não. Demissão é uma punição. Demissão você passou, a gente vai falar nisso ainda, né? A gente vai falar das penalidades. Então, exoneração e demissão são duas coisas diferentes, né? Aí ele vai falar aqui embaixo, ó, deixa eu ver se ele fala aqui. Aqui, existe a exoneração de ofício, que ocorre quando não satisfeitas as condições no estágio probatório, né, assegurada a ampla defesa, né? Então a exoneração ela ocorre de ofício, ou seja, é quando a administração ela, né, solicita a sua administração, né? E ela, nossa senhora, é porque minha gatinha apareceu aqui, eu falei tudo errado. A exoneração de ofício é quando a administração ela solicita a sua exoneração, né? E aí ela vai solicitar quando? Quando você não passar no estágio probatório ou quando tendo tomado posse, você não começar a trabalhar, né, dentro do prazo estabelecido. Lembra que o prazo lá é imediatamente após a posse, tá? Então você pode ser exonerado do cargo quando não satisfeitas as condições
do estágio probatório, claro que você tem direito à ampla defesa, você tem direito a se defender. E quando tomado posse, você não entrar em exercício. Exercício é aquele que você começa a trabalhar no prazo estabelecido. Então a administração ela pode solicitar a sua exoneração, beleza? Quando tomar posse em outro cargo, emprego ou função em que for vedada a acumulação. Então aqui ele está dizendo que a exoneração de ofício ocorre quando você tomar posse em outro cargo, emprego ou função pública em que seja proibido a acumulação. Ou seja, não dá para você ter os dois cargos, né? Então a exoneração de ofício ocorre quando você toma posse em cargo que não é acumulável. Se você fosse um professor, aí sim você poderia, né, exercer os dois. Mas um vai ser exonerado. Você vai ser exonerado de um para você conseguir assumir o outro, tá? Quando houver necessidade de redução de pessoal em cumprimento ao limite de despesas estabelecidos na Lei Complementar 101 de 2000, na forma prevista na Constituição da República. Eu nunca vi, eu vou até pesquisar isso daqui. Lembrando que você tem que seguir o que está aqui, tá? Eu nunca vi alguém ser exonerado por redução de pessoal, né? Não tem sentido, isso aí é da iniciativa privada, né? Não tem sentido. Em cumprimento ao limite de despesa, ainda tem despesa aqui, né? Tá muito estranho isso daqui. Eu vou dar uma pesquisada e depois eu coloco aqui nos comentários, aqui na descrição do vídeo eu coloco essa informação, tá? A exoneração do cargo em comissão dar-se a juízo da autoridade competente ou a pedido do servidor, tá? Então a exoneração do cargo em comissão, quem dar-se a juízo, né? Geralmente é o prefeito ou o presidente da Câmara, ele pode exonerar você em cargo de comissão. Cargo de comissão é aquele que é de livre exoneração, não, livre nomeação e livre exoneração, tá? Exoneração. Esses são os cargos em comissão, tá? Para você não esquecer. Então, voltando aqui, a gente está falando da vacância, né? Então, tem a exoneração, que pode ser feita, eu acho que ele não falou aqui, a de ofício, que é a administração, e a que é pedida por você também, né? Ele não fala. Ele não falou aqui. Ele não falou. Deixa eu ver. Ocupante de cargo são competentes para exonerar. A demissão resulta de penalidade, tá vendo? A demissão é uma penalidade. A apuração de constatação, a hipótese de abandono de cargo. Tá. Existe a exoneração. Ah, não, aqui, pronto. A exoneração de cargo efetivo vai ser a pedido do servidor ou de ofício. Aí ele vai falar que a exoneração de ofício ocorre nesses casos. A exoneração, quando você, né, exerce um cargo comissionado, pode ser a pedido também, né? E pode ser a autoridade competente pode te exonerar, tá? Então a exoneração ocorre de ofício, quando é a administração que escolhe, ou você solicitar, né? Ou você sendo efetivo, ou você tendo um cargo comissionado também. Você pode solicitar a exoneração. A demissão, por que que a exoneração é uma vacância? Lembre que vacância é sempre deixar algo vago. Vacância é vago. Sempre lembre disso, tá? Vacância, você vai perceber que o cargo vai ficar vago, ok? Beleza, então a exoneração, você saiu, o cargo ficou vago. A demissão é a mesma coisa. Claro que a demissão você tem direito à ampla defesa, né? Você vai ter direito de se defender. E até você ser demitido passa por um processo muito longo. Você primeiro vai tomar uma advertência. A pessoa que tomar uma advertência já vai ficar ligada, né? Tomar uma suspensão, não, ela toma uma advertência, depois ela toma uma suspensão, aí sim, depois, se ela continuar, se ela for reincidente no problema, ela é demitida, mas aí também ela tem direito à ampla defesa, né? Então, quando você é demitido, você deixa o cargo vago também. Promoção é a mesma coisa. Promoção, lembra que a gente falou que promoção era tanto de vacância como de provimento? Então, quando você está aqui aqui, você foi para cá. Esse cargo daqui de baixo ficou vago.
tá? Aí tem a vacância aqui. E aqui você está provendo o cargo. Por isso que promoção é tanto de vacância quanto de provimento. A readaptação. A readaptação é a mesma coisa. Quando você, se você vai se readaptar em outra função, é naquele caso que você está exercendo um cargo de motorista e aí de repente você tem um acidente, você tem que ser readaptado para outra função. Então o cargo de motorista fica vago e aí você vai se readaptar em outra função. Essa readaptação, ela também é de provimento e de vacância, tá? Então você está deixando o cargo aqui de motorista para exercer esse cargo aqui, né? Então esse cargo aqui de motorista está ficando vago, por isso que é vacância, e esse daqui está sendo preenchido, por isso que é provimento. Aposentadoria, não tem o que falar, né? Se você se aposentar, você vai deixar o cargo vago. Posse em outro cargo inacumulável, ou seja, se você tomar posse em outro cargo inacumulável, você está aqui no cargo de agente administrativo, aqui. Aí você passou para um cargo de analista, para você ganhar mais, né? Aí esse cargo aqui não é acumulável com esse daqui. Aí esse daqui você tem que pedir exoneração e vir para esse aqui. Então esse daqui está ficando vago, esse cargo aqui de agente administrativo está ficando vago para você preencher esse daqui. Beleza? E o falecimento. Falecimento, né? Você falece, o cargo fica vago também. Então a vaga ocorrerá na data do falecimento do ocupante do cargo. A partir do momento do falecimento já fica vago aquela vaga. Já fica vago aquela vaga, é ótimo, né? Mas já fica liberada aquela vaga ali para você, para alguém, né? Imediatamente aquela que o servidor completar 70 anos de idade. Existe uma lei que mudou agora, né? Que a aposentadoria compulsória é 75 anos, tá? Mas como é aqui, você está estudando o Estatuto do Servidor de Rio Bonito, eu sugiro que você coloque 70 anos na prova, tá? Se você quiser colocar 75 e depois entrar, né, com um pedido né, a gente chama né, agora fugiu a palavra, mas você pode recorrer, né, dessa questão. Mas assim, se você não quiser ter dor de cabeça, coloca 70 anos, mesmo tendo 75 anos a idade agora obrigatória, né, de aposentadoria compulsória, tá? Então, a partir do momento que você completa 70 anos, né, aí a vaga fica ali, aquele momento a vaga já está disponível, tá? Da publicação do ato que aposentar, exonerar, emitir e conceder promoção. Aqui é o princípio da transparência da administração, né? Toda vez que você se aposenta, é exonerado, demitido ou concede promoção, existe um ato administrativo, né? Que é publicado esse ato. E aí sai no Diário Oficial, inclusive, né? E aí você tem aí essa informação lá. Então, a partir do momento da publicação do ato disso tudo aqui, é que a vaga fica disponível. Da posse em outro cargo de acumulação proibida, né? Se você tomar posse em outro cargo que não pode acumular os dois, aí a partir do momento que se você tomou a posse, aquele cargo lá fica vago, beleza? Aí que ele vai falar o que a gente já falou. O ocupante de cargo em comissão poderá ser exonerado no curso do gozo de férias, garantindo-lhe a remuneração correspondente até o seu término. Então, cargo em comissão é aquele que não precisa fazer concurso público, né? Aquele como está aqui, ó, livre nomeação e livre exoneração. Poderá ser exonerado no curso. Nas férias ele pode ser exonerado. São competentes para exonerar e demitir as autoridades indicadas no parágrafo 4 do artigo 26 desta lei. Geralmente é o prefeito, presidente da Câmara, enfim. A demissão resulta na penalidade imposta aqui, ó. Demissão é penalidade, assegurando seu servidor a ampla defesa na forma regulada por essa lei. A apuração e a constatação de abandono de cargo por mais de 30 dias consecutivos, aquele que eu falei, assegurada a ampla defesa, gera demissão ao servidor. Tá vendo? Então, assim, você falta 30 dias, vai ser assegurada a ampla defesa. Você vai faltar, mas vai dizer assim, eu fiquei 30 dias internado no hospital. Aí você vai mostrar um atestado. Aí se for constatado, beleza, você não é demitido. Mas se não for, aí você é demitido, tá? Na hipótese de abandono de cargo, poderá ser feita, se necessária, a convocação do servidor por meio de edital. Beleza? Aqui ele está falando que o início, interrupção e reinício do exercício.
será registrado no assentamento individual, como já foi falado, né? O aproveitamento e a readaptação não interrompem o exercício, como a gente já aprendeu. A apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos em anos, considerando o ano 365 dias. O tempo de serviço será comprovado através do registro de frequência da forma de pagamento em certidões. Aqui está dizendo que serão contados em dias, tá? Não serão contados aí em anos. Ele até fala, né, que se for constatado, tem estatutos que falam assim, se for constatado 182 dias, é contado como um ano. 182 dias equivale a 6 meses. Tem estatuto que fala que se for contado 182 dias, equivale a um ano. Não equivale a 6 meses, ele arredonda para um ano. Aqui ele não falou. Então aqui, além das ausências, aqui ele já está falando das... será considerado efetivo exercício. Ou seja, é como se você estivesse trabalhando, né? Em virtude de férias, né? Exercício de cargo em comissão equivalente em órgão ou entidade federal, estadual ou municipal. Então, se você estiver exercendo um cargo em comissão ou equivalente em órgão, entidade federal, estadual e distrital, será considerado efetivo exercício. Claro, você está trabalhando, né? Desempenho de mandato eletivo. Mandato eletivo é mandato político, né? Federal, estadual ou municipal, a ocorrer nos moldes do disposto na Constituição Federal, exceto para fins de promoção. Afastamento preventivo por processo disciplinar, se o servidor nele for declarado inocente e se a punição limitar-se à pena de advertência. Então, afastamento preventivo por processo disciplinar, se o servidor nele for declarado inocente ou se a punição limitar-se à pena de advertência. Se for suspensão, não. Tá? Se for suspensão, você vai ser descontado daqueles dias. Prisão, se houver sido reconhecida a improcedência da imputação que lhe deu causa, né? Se for reconhecida a improcedência, tá? Se ele for, não for acusado, né? Não ficar em regime fechado, né? Se ele for inocentado, no caso, né? Se ele for inocentado, também é considerado aqui, ó, como efetivo exercício. Prestação de provas ou exames em curso regular ou em concurso público, desde que não exceda 5 dias por ano. Exercício de cargo de dirigente de autarquia ou fundação mantidas pelo município. Realizar estágios especiais, cursos de atualização, aperfeiçoamento, pós-graduação e missões e estudos afins ao cargo de que ocupa, com a remuneração quando autorizado pelo chefe de poder ou pelo dirigente da autarquia ou fundação municipal. Auxílio-doença, por período de 12 meses. Recolhimento à prisão, se absolvido ao final, né? Suspensão preventiva, se inocentado ao final em processo administrativo. E licenças. Tá? Ah, não, é a licença para tratar... para tratamento da própria saúde até 15 dias é contado como efetivo exercício, depois é descontado. A gestante, a lactante, a adotante e a paternidade, por acidente em serviço ou doença profissional para o serviço militar, para concorrer a cargo eletivo e para exercício de mandato classista, né? E prêmio, licença prêmio. Tá? Deixa eu ver aqui. Que a gente vai falar aqui já de um assunto mais que geralmente é recorrente em prova, né? A gente sempre... aqui, vencimento e remuneração. Isso daqui, como a aula já tem aí 48 minutos, a gente vai falar na próxima aula, tá? Comenta aqui embaixo se vocês querem uma próxima aula, se vocês querem que eu continue dando aula sobre esse assunto. Se vocês querem que eu continue dando aula da lei orgânica, comenta aqui embaixo para eu saber como é que tá aí, como é que tá chegando essa informação para vocês, beleza? Então não esquece do nosso material, não esquece também de deixar o seu like. Deixa o seu like, né? Deixa a sua curtida, deixa também o seu comentário aqui embaixo. E se inscreve no canal para você receber sempre as notificações quando a gente postar uma aula nova, beleza? Então, muito obrigado pela atenção de todos, aquele abraço e tchau!